Vamos direto para o nosso próximo assunto. O PIB brasileiro registrou alta de 0,1% no terceiro trimestre, superou as previsões dos agentes do mercado. Vamos conferir os números na reportagem de Luciana Amaral. Apesar da desaceleração, o resultado ficou acima das expectativas do mercado, que previu uma contração da atividade econômica. O crescimento de 0,1% entre julho e setembro veio após a economia registrar desempenho acima do esperado na primeira metade do ano. O PIB contou com o crescimento do consumo das famílias para registrar valor positivo no terceiro trimestre. Esse desempenho, de acordo com o IBGE, foi puxado pela retomada do mercado de trabalho, inflação baixa e pela transferência de renda através de programas sociais do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a perda de força na atividade econômica é consequência das altas taxas de juros. Haddad ainda cobrou do Banco Central a diminuição da Selic para que o PIB continue crescendo. Nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. Desde agosto, a autoridade monetária iniciou um ciclo de cortes da taxa básica de juros. A Selic saiu de 13,75% para 12,25%. Nesta terça, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou a estratégia do Copom de reduzir a taxa em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, mas disse que isso pode ser reavaliado. Apesar do resultado melhor do que o esperado, dois dados chamaram a atenção negativamente no resultado do PIB. A taxa de investimentos da economia voltou a cair. Estava em 17,2% do PIB no segundo trimestre e agora ficou em 16,6%, a menor desde 2020. A taxa de poupança também caiu. Era de 16,9% e ficou em 15,7%. Vamos nos concentrar nisso nesse momento, Thaís. Taxa de investimento? Taxa de investimento, talvez esse seja a informação mais importante, porque ela mostra um terceiro trimestre de queda seguido, né? Ou seja, o Brasil vem tendo dificuldade de manter uma taxa de investimento elevada. E a Juliana Tress, economista da Fundação Getúlio Vargas, dividiu comigo hoje um estudo dela que traz a leitura estrutural sobre isso. Então, vamos dar uma olhada na tela. Primeira coisa, qual é a diferença da gente para o resto do mundo? O Brasil tem uma taxa de investimentos média da última década de 18%. Está aí como 18%, a registrada neste trimestre é menor do que isso, inclusive, está em 16,6%. Mas na média da última década, o Brasil tem uma taxa de 18,3%. Olhar para o mundo, ver 27,2%, essa diferença tão grande, a gente pode até dizer, as economias avançadas têm 22,5%, tudo já está pronto lá. A gente tem que se comparar, primeiro, com economias emergentes. O Brasil é uma economia emergente, um país grande, 33,5% é a taxa deles. E segundo, com a América Latina e Caribe, que também já está maior do que o Brasil, 20%. Esse estudo da Juliana Tress também olhou bem mais atrás do desempenho, e aí nós vamos entender o tamanho da resistência do Brasil em ganhar investimento no país. Esse gráfico começa nos anos 40. Então, dos anos 40 até os anos 80, há um crescimento importante, o milagre econômico está bem no meio, uma taxa que chegou a quase 22%, e depois, nas décadas seguintes, 90, anos 2000 e 2010, ela fica na casa dos 18%. Aí, William, o que os economistas dizem é que o Brasil, para ter uma construção de futuro de crescimento sustentável, essa taxa tinha que estar no mínimo em 22%. Né? E ela está longe de chegar. Vamos lá, então. Eu tenho o prazer aqui de apresentar na nossa roda o economista Aúd Cunha. Aúd, muito obrigado pela possibilidade de participar aqui do WW. Meu boa noite em primeiro lugar. E imediatamente essa difícil avaliação que eu peço que você faça, Aúd. O que é que a gente tratou aqui de nível de educação dos nossos jovens de 15 anos?
taxas de investimento e poupança dizem a você, economista, sobre o PIB que a gente pode alcançar para frente? Quem nos assiste, o crescimento econômico é o resultado de uma combinação de fatores, né? É gente trabalhando, é capital disponível, boa infraestrutura econômica, leis que funcionam, mas, sobretudo, é gente qualificada trabalhando. Se a gente olha para o Brasil, desde a década de 80, o Brasil vem crescendo menos que o mundo. Né? E cresceu em boa parte, principalmente porque nós tivemos o chamado bônus demográfico, né? O Brasil era muito jovem, muita gente ingressou no mercado de trabalho, isso ajuda ao crescimento econômico, mas o Brasil ficou devendo nos fatores que nós chamamos de positivos para a produtividade. Qualidade da infraestrutura, sistema tributário mais eficiente e, principalmente, aí vem o seu ponto, fragilidade da qualidade de educação. Né? No Brasil, quando cresceu muito, na década de 70 e 80, ele falhou muito em termos educacionais. Tinha muita criança fora da escola. Isso começou a ser recuperado na década de 90, na sequência dos governos Fernando Henrique Cardoso, depois no próprio governo Lula. As crianças estão dentro das salas de aula, mas nós temos ainda uma qualidade de educação atestada, seja pelo IDEB, que é um índice de avaliação da educação básica no Brasil, feito no Brasil, seja por indicadores internacionais como o PISA, e eu estava escutando a Cláudia Costin, com quem eu me encontro de vez em quando para falar sobre esse tema, muito ruins ainda. Então é o seguinte, se a gente quer ter um impulso de crescimento para 1 ano, 2 anos, é claro que fatores como taxa de juros ajudam, o governo vai lá e faz uma expansão de renda, gasta mais, as famílias têm mais renda, isso sobe um pouco, mas eu não conheço nenhum país no mundo que tenha saído do nível de renda baixa ou de renda média baixa para ser um país desenvolvido sem ter feito algo transformacional na qualidade da educação. Foi assim lá atrás com o Japão, com a Coreia, com a Europa, com todos os países que fizeram essa transição. Então, eu diria o seguinte, o Brasil pode olhar para alguns fatores de curto prazo, mas se nós quisermos olhar daqui a 10, 20, 30 anos e ver uma história diferente em termos de sustentabilidade, de crescimento econômico e de aumento de produtividade, nós precisamos fazer algo, de fato, transformacional na qualidade da educação. Daniel, vamos lá, é um desafio importante, agora tem desafios de curtíssimo prazo também que estão contidos aí nesses números do PIB. Coisa aqui, trazendo um pouco da visão de Brasília, a gente viu há pouco no VT o ministro Fernando Haddad projetar um crescimento de 2,5% do PIB em 2024. O mercado está trabalhando com dados bem inferiores, sempre abaixo de 2%. Um ponto que eu tenho sempre destacado nas conversas e nas minhas observações é que Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, entre 2003 e 2010, ele nunca conviveu com PIBinho. Ou conviveu com um crescimento acelerado do PIB, de mais de 4%, 5%. Já em 2004, segundo ano de mandato, o Brasil registrou um crescimento de mais de 5%, que continuou durante alguns anos. Ou Lula conviveu com recessões. Ali, a recessão de 2009 foi muito importante. A chegada da crise financeira internacional ao Brasil chegou de forma muito forte. Dilma conviveu com o PIBinho, Lula não conviveu com o PIBinho, ele conviveu com recessão ou com PIBão. Como Lula vai reagir a um PIB relativamente estagnado, a um PIB com crescimento de 1,5%, que é o que se projeta para o ano que vem? Porque existe uma tentação muito grande nessas circunstâncias de você fazer alguns apelos à contabilidade criativa, a medidas supostamente desenvolvimentistas, a uma desoneração da folha e por aí vai. Então, o que me parece intrigante é ver como vai ser essa reação do governo. Eu tenho pedido muito a auxiliares do presidente que analisem essa situação e todos me dizem o seguinte, que Lula não quer forçar a barra, não quer pisar no acelerador indevidamente, porque isso significa um carro descontrolado e jogar fora o restante do seu mandato. A única coisa que dizem que Lula tem impedido e cobrado muito são medidas de aceleração pró-crédito ao consumidor no início de 2024, que essa é uma preocupação, mas que não há, digamos, essa orientação no governo para pisar indevidamente no acelerador. A conferir.
Olha, eu conversei hoje com a Silvia Matos, que é também colega da Juliana Tressa, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas, a hoje conhece, uma economista super respeitada, e ela disse, eu perguntei para ela qual é o alfinete do seu sapato, a taxinha do seu sapato que te preocupa com relação à condução da política econômica. Ela disse exatamente isso, a interpretação do presidente da República e do governo sobre a capacidade de crescimento do país. Porque esse modelo do Brasil crescer através do consumo também é uma marca dos governos Lula, né? O investimento que aconteceu nos seus 2 mandatos, o investimento que aconteceu no mandato da Dilma, foi muito, aconteceu de forma intempestiva, não foi estrutural, e um crescimento econômico muito calçado também no consumo das famílias. Essa coisa é perene, ela não é sustentável ao longo do tempo, né? Então, a preocupação, eu acho que é exatamente essa da interpretação. E aí, quando a gente ouve o ministro da Fazenda dizer assim, o Banco Central está fazendo o trabalho dele. Teria que fazer o trabalho dele. Teria que fazer o trabalho dele. Está fazendo, né? O Banco Central está fazendo, a inflação caiu. Sim, mas a interpretação do Haddad é outra. É política. É que o Banco Central teria que baixar juros. Isso, é uma interpretação política, faz parte, ele está no papel dele, né? Agora, com a bola no chão, jogando o jogo jogado, né? Peraí, tanto o Daniel quanto você, e o Aúde também já tinha colocado isso, é uma pergunta que é nem um pouco retórica, Caio. É assim, como é que o presidente vê a situação em volta dele? Como é que ele enxerga, estava embutido na parte declaratória da pergunta que não era uma pergunta retórica do Daniel, é o seguinte, como é que ele enxerga a visão dele dos fatores que levam ao crescimento da economia? E como é que ele pretende agir? Bom, William, essa aposta no crédito ela já vem sendo dada de alguma maneira, não da mesma maneira do primeiro e do segundo mandato, mas só essa luta aí do PT fazendo, de certa maneira, a campanha, não só a política, quanto a política monetária do Roberto Campos Neto, mas principalmente essa tentativa de mudar os juros do cartão de crédito, né? Que o Palácio do Planalto eu não sinto que ainda comprou essa ideia, mas ela está perene. Esse debate... Está falando do crédito rotativo. Exatamente, porque não deixa de ser uma maneira também de você facilitar o acesso da população ao crédito, né? Esse debate está desde o começo do governo, o Palácio do Planalto não entrou muito ainda, mas a aposta no crédito é a grande aposta. E no PAC também, é importante a gente colocar, né? E hoje, essa semana, está tendo um debate, né? Poder Executivo, Palácio do Planalto tentando pegar emendas parlamentares para turbinar o PAC e o Congresso resistindo. O Congresso Nacional, deputados e senadores preferem dar R$1 milhão para reformar uma praça nas suas bases eleitorais, para tentar eleger ou reeleger os seus prefeitos no ano que vem, do que colocar R$1 milhão em alguma grande obra do governo. Aúde, em que medida você consegue identificar, sobretudo na figura do presidente e do ministro da Fazenda, em que medida você consegue identificar como é que eles enxergam os mecanismos que levam a economia a crescer ou impedem que ela cresça? E como que eles pretendem trabalhar? Eu não sei se eu tenho uma resposta muito precisa para isso, porque eu tenho dúvidas também, sabe, William? E eu tenho comentado isso, assim, com empresas, nos outros locais que eu vou, exatamente essa preocupação, Daniel. Eu diria que hoje, para mim, o maior risco para o Brasil no próximo ano numa eventualidade dessa desaceleração econômica se materializar, próximo de 1,5%, qual que vai ser a reação que o governo, e principalmente o presidente Lula terá. A gente precisa lembrar que de 2003, os 2 primeiros mandatos do presidente Lula, de 2003 até o final da década passada, o Brasil cresceu próximo de 4%. Né? Ele não está acostumado a crescer com 1,5%. A Dilma, no seu primeiro mandato, teve um crescimento também significativo, e aí quando começou a desacelerar, a opção foi uma expansão de crédito. Justamente uma opção de crédito muito forte, incompatível com aquele momento da economia brasileira, usando bancos públicos, toda a história que a gente conhece. A taxa de juros que se baixou quase que na marra, eu diria antes, ela teve que subir depois de 7% para 14%, a gente teve aquela recessão brutal em 2015 e 2016. Então, o que nós temos? Nos últimos 2 anos, no último ano do governo Bolsonaro, esse ano a economia está crescendo 3%, acima do que o mercado estava prevendo, parece uma trajetória aceitável do ponto de vista
oportunista político para o governo. Agora, se nós formos realmente para uma taxa de crescimento mais baixa, eu tenho, de um lado, o receio de que o governo, ou pelo menos essa visão que teve lá atrás do PT, volte, né, ou principalmente assessores que defendem mais essa opção, mas eu tenho também, de outro lado, um pouco de esperança, que essa história de 2014, 15, 16, que for tentar, na marra, acelerar o crescimento no curto prazo, com expansão de crédito, uso de bancos públicos, e que deu muito errado, que todo mundo sabe que deu muito errado, prevaleça e, ao final, se tenha bom senso e que se foque em fatores mais permanentes de crescimento, que era o que nós estávamos falando. Aumento de produtividade, melhoria de investimentos em infraestrutura, investimentos em educação, ainda que demorem para dar resultado. Espero que isso seja o resultado final, mas não tenho certeza. Caio, não, eu só coloco que eu tenho a impressão que o PT e o próprio presidente ele tem dois grandes traumas, né? O governo Lula 3 tem dois grandes traumas e muitas das decisões que eles tomam levam em conta quase 100% esses dois grandes traumas. Uma, Operação Lava Jato. A gente vê aí a entrega praticamente do governo para o Supremo Tribunal Federal, para o Congresso Nacional, permite nomeação casada, Procuradoria-Geral da República e Supremo, e o outro, a era Dilma, no aspecto econômico. Tanto se não fosse assim, não seria essa equipe econômica que está aí, que me parece, de tudo que a gente conversa, pensa muito diferente da era Dilma. Só um outro ponto, né? Eu até abri aqui o boletim Focus para ver, né? A projeção é 2,22% de crescimento até 2026. Me parece também politicamente muito aceitável para o governo, crescimentos nesse sentido, embora não para a gente, embora não para a maioria das pessoas. Mas com 2%, você consegue manejar, de certa maneira, o governo a ponto de reeleger um projeto político, né? Não estou falando que é isso que vai acontecer, mas estou falando que não é recessão, é um crescimento que você consegue lidar para fins eleitorais, principalmente. Deixa essa pergunta para você retomar o programa, Audi, logo depois do intervalo, que eu tenho que ir agora para ele, que é o seguinte: 2,22 de previsão de crescimento, isso está dentro sem arriscar os fundamentos da economia? E a gente já volta, pessoal, até já. WW de volta do intervalo e deixando para o nosso convidado, o economista Audi Cunha, a tarefa de responder a pergunta deixada no ar ao final do último segmento pelo nosso Caio Junqueira, que resumidamente é a seguinte, Audi: essas previsões dos agentes de mercado de crescimento para o ano que vem cabem no nosso PIB potencial? Então, William, eu acho que o que o Caio lembrou bem e utilizou as projeções do Focus, né, que é um relatório que o Banco Central publica toda segunda-feira, com um conjunto muito grande de previsões de analistas financeiros, bancos, enfim, ela mostra o seguinte: ela mostra que o presidente Lula tem uma boa trajetória à frente, cumpridas algumas premissas. O Caio lembrou que lá nós temos lá para frente um crescimento de 2%, né, em 25, 26, mas esse último relatório Focus ainda dessa semana mostra 1,5% para o próximo ano. E talvez faça sentido, porque nós estamos vendo que a economia está desacelerando agora, vai entrar relativamente mais fraca no próximo ano. É normal pelo fato de que a taxa de juros ainda está num patamar alto, apesar de estar sendo reduzida. Tem uma combinação de fatores que sinaliza essa desaceleração. E aí eu acho que é todo ponto muito importante. O que fará o governo com essa desaceleração, principalmente no primeiro semestre? Se ele aceitar, como eu acho que está ocorrendo, que nós temos uma economia onde a inflação está bem comportada, a taxa de juros vai continuar caindo, o governo insiste em ter um bom compromisso fiscal, vai atrás de tentar o mais próximo possível do equilíbrio fiscal que quer o ministro Haddad e não desiste disso, não passa a fazer uma expansão de gasto que comprometa a área fiscal. Então nós vamos ver esse ano, próximo ano, com uma queda um pouco maior de crescimento do PIB, mas com taxa de juros caindo, inflação sob controle, e pode ser sim, muito provavelmente que em 2005 nós tenhamos um crescimento mais razoável, mais próximo de 2%, que é um bom crescimento se nós olharmos para trás da economia brasileira. Qual o risco e qual a tentação que o governo não pode cair?
é, ao longo desse primeiro semestre, ao ver essa desaceleração econômica, ir para velhas práticas. Eu também estou querendo ser otimista aqui como o Caio, de que o governo tem aprendido com isso. E aí sim, ele pode entregar um crescimento mais robusto ao longo dos próximos anos. Daniel, me pedindo a palavra. Eu queria fazer uma pergunta para o Aod, não sem antes observar que me parece que a gente viu ali nas declarações do Haddad, naquela cobrança, vamos crescer 2,5%, mas aí o Banco Central tem que fazer a sua parte. E parece que ele deu ali cenas dos próximos capítulos de embate do governo com o Banco Central. A gente viu ao longo do primeiro semestre uma cobrança, um assédio muito grande do governo sobre o Banco Central para iniciar o ciclo de redução da taxa de juros, apoiado pelo empresariado. E agora está todo mundo mais quietinho nessa cobrança com o Banco Central, mas eu tenho a impressão de que já volta, porque nós temos ali mais 2, 3 reuniões de redução de 0,5 e depois a gente começa a ver qual que é o piso da taxa de juros desse ciclo do Banco Central. No início a gente falava de 9% de piso para a taxa de juros. O Focus já está dando 9,25%. Várias instituições prestigiadas no mercado estão falando em 9,5%. Aod, qual que é o seu piso para a taxa de juros? E aí você mencionou, bom, se o governo não fizer maldades. Bom, se o governo fizer maldades, aonde que param os juros? Ótima pergunta e muito importante sobre esse timing, Daniel. Eu diria o seguinte, a minha taxa de juros depende do comportamento fiscal do governo no próximo ano. É exatamente isso que você falou. Tudo indica que nas próximas 2 reuniões do cupom, a gente já tem contratado uma redução aí próxima de 50 basis points, 0,5% de taxa de juros. E acho que tanto o ministro Haddad quanto o presidente Lula sabem disso. Tá? Então, virar essa taxa, independente da crítica sobre ela ter que ser reduzida mais intensamente. Não vamos esquecer também que no próximo ano sai o atual presidente do Banco Central. Então, eu acho que toda a discussão se dará a partir principalmente de março do ano que vem até o final do primeiro semestre. O que o governo vai fazer com a política fiscal? Isso vai depender também do que ele conseguir aprovar até o final do ano, principalmente em termos de novas receitas. Porque como a despesa já foi acrescida, o governo precisa de mais receitas. Então, assim, tem uma primeira informação importante que é o final do ano. Quanto a mais de receita ele vai conseguir projetar para o próximo ano? Depois começa 2024, eu diria que principalmente ali a partir de fevereiro, março, abril, o mercado vai prestar muita atenção na execução fiscal do governo. Se essa execução fiscal se afastar muito daquilo que é a meta hoje ainda declarada do ministro Haddad e o governo não mostrar nenhuma preocupação em relação a isso, e mais do que isso, quiser fazer expansões de crédito para que o PIB cresça mais rapidamente, aí eu acho que infelizmente essa trajetória de um piso aí ou de uma redução que antes era em 9, agora 9,25, ela pode ficar comprometida e nós termos juros mais altos no final do próximo ano, o que seria ruim para o próprio crescimento econômico. Thaís, temos um minutinho e ele é seu. O último minuto do programa apareceu pela primeira vez a palavra fiscal. Nós passamos o programa inteiro falando de economia brasileira, crescimento, problemas estruturais e só agora falamos de fiscal. Ele é outro problema estrutural. Mas aguenta ouvir falar disso. Mas não tem como, né? Não tem como escapar, porque ele é um problema estrutural do país. Hoje tomei café com o Roberto Padovani cedo e ele disse, olha, como é que é um país que vai crescer com uma dívida que não está ainda numa trajetória nem de estabilidade, está numa trajetória de alta. Quer dizer, um país que ainda depende de financiamento via dívida pública para o crescimento, para a política econômica do governo, quer dizer, tem uma equação aí bastante vulnerável e ainda frágil, mesmo diante de um país que responde, de famílias que consomem e tudo mais. Eu não posso falar, evidentemente, em nome do nosso convidado, mas em nome nosso aqui, acho que a gente tentou ignorar que a guilhotina fiscal está em cima do pescoço de cada um e fazer um sorrisão para o resto do mundo. O economista Aud Cunha, muito obrigado pela sua disposição em participar aqui da nossa roda. Boa noite, Aud. Boa noite, muito obrigado. Daniel Rittner, boa noite em Brasília. Thaís, boa noite aqui em São Paulo. Caio, igualmente.